Só esse programa de auxílio aos informais, que foi a primeira preocupação do presidente, e depois foi estendido também a outras áreas, só esse programa excede todo o valor de gastos discricionários desse ano. Ou seja, todas as despesas que todos os ministérios teriam esse ano, que estava em torno de 95 bilhões de reais, apenas esse programa já excede esse valor previsto. Isso para dar uma ideia da magnitude da ameaça que avançou sobre a saúde do povo brasileiro. Então, o presidente Bolsonaro, desde o início, nos pediu que formulássemos programas que defendessem a saúde e o emprego dos brasileiros. Esse é um programa especificamente de defesa da vida e da saúde dos brasileiros. Então, se aproxima de 100 bilhões de reais. O total já mobilizado por nós passa de 3,4% do PIB. Ou seja, o déficit primário já atinge 6% do PIB. O déficit estrutural, por um lado, estava em 2,6% do PIB, com a queda da arrecadação. E, por outro lado, nós já avançamos 3,4% do PIB em medidas emergenciais, fazendo um total de 6% do PIB de déficit primário, o que reflete a magnitude do esforço do governo do presidente Bolsonaro para combater essas duas ondas que avançam sobre o povo brasileiro. A primeira onda, a da saúde, que o Mandetta tem advertido, e a segunda onda, a da economia, a ameaça de depressão, de recessão, que pode chegar a uma depressão, que é o alerta que o presidente já tem dado. O presidente tem dito: vamos preservar as vidas, vamos defender a saúde do povo brasileiro, mas vamos olhar também a segunda onda que vem lá na frente, que depende da nossa reação, que é essa onda de queda da atividade econômica. Então, logo que iniciou-se a crise, nós recorremos a medidas emergenciais, primeiro as infraconstitucionais, depois avançamos para as constitucionais, e essa última medida, que foi inclusive objeto de um debate muito grande, né, se era necessário uma PEC ou não, nós tínhamos duas alas no Ministério da Economia, duas alas, cada uma muito ciosa dos seus deveres, são recursos públicos, né? Nós devemos uma prestação de conta e completa transparência sobre isso, então é muito importante que fique claro. Quando o ministro Alexandre Moraes, pelo Supremo, numa decisão monocrática, diz que podem avançar nos gastos, isso aconteceu no fim de semana. Na segunda-feira, nossa ala jurídica, completamente alinhada com o ministro Alexandre Moraes, disse: vamos avançar. Mas a ala econômica, que estava trabalhando há semanas com o presidente da Câmara, numa PEC emergencial, numa PEC de guerra, a equipe econômica estava trabalhando há semanas com o presidente da Câmara. Então, essa ala da economia disse: olha, nós precisamos também respeitar a regra de ouro. Se por um lado a garantia do ministro Moraes nos dizia que não precisávamos mais nos preocupar com o resultado primário ou com os gastos, por outro lado, gastos dessa magnitude, de 6% do PIB, gastos formidáveis por qualquer padrão, em qualquer lugar do mundo, de um caráter inteiramente extraordinário, evidentemente eles exigiriam um endividamento. E a regra de ouro diz que você não pode se endividar para financiar gasto corrente. Então, os economistas pediam exatamente que nós acelerássemos a aprovação da PEC de guerra, que tinha sido trabalhada junto pela equipe, junto com o presidente da Câmara,
E nesse sentido, então, nós não só pedimos urgência na aprovação, como apoiamos não só a elaboração, vários capítulos lá foram levados por nossa equipe, pelo Banco Central, pela Fazenda, pela Economia, como também apoiamos e pedimos urgência. Nunca com nenhuma intuição de criar conflito entre poderes, muito ao contrário, temos uma história já de colaboração e gostaríamos que assim fosse, principalmente face a esse enorme desafio da saúde brasileira. Não é hora para busca de protagonismo, para oportunismo político, é hora de união exatamente para superarmos esses desafios.